Bom dia, queridos. Que o Senhor dê a vocês um dia muito abençoado e que o culto desta manhã seja um instrumento maravilhoso do Evangelho do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo. Nós somos a Igreja Batista no Jardim Guanabara, uma comunidade a serviço de Deus e da vida. Estamos aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, em Jardim Guanabara, em Tubiacanga e na Rua 50. E também estamos lá em Santa Catarina, na linda cidade de Bombinhas. Que Deus fale muito ao seu coração. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos agora diante do Senhor para adorá-lo e colocamos a nossa vida aberta e desejosa de receber o teu alimento, a tua exortação e a tua pacificação, Pai. Nos abençoa durante o culto desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos então louvar ao Senhor junto com o ministério de louvor de nossa igreja. Que Deus te abençoe grandemente. Estamos distantes uns dos outros, mas como igreja estamos juntos em adoração ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Ouve o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O nome de Jesus é precioso, é verdadeiro.
e é a Ele que nós clamamos em todos os momentos da nossa vida. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está. Meu Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Vem governar, Senhor, sobre as nossas vidas, trazendo a Tua paz, a Tua cura, a Tua provisão sobre todos nós. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está. Eu, Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Nessa manhã, eu quero meditar sobre o seguinte tema: seja você mesmo. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos.
seja você mesmo. O que significa andar digno da nossa vocação, daquilo que fomos chamados? O que significa alcançar essa unidade da fé e do Espírito? Poderíamos dizer que significa ser salvo? Mas o que significa salvação? Bom, uma maneira interessante e bem verdadeira de você pontuar isso é dizer que ser salvo, ser digno desse chamado e dessa convocação, dessa escolha, de atingir essa maturidade na fé, é ser semelhante a Jesus. Ou seja, salvação é sermos semelhantes a Jesus. Mas como sermos semelhantes a Jesus se somos tão diferentes? Não desiguais, mas diferentes. Temos nossas personalidades próprias, temos nossas características próprias, aquilo que nos marca. Como é que nós, como igreja, nós como corpo, como família, podemos ser semelhantes a um só, que é Jesus? Na verdade, com certeza, não há aí um chamado de Deus para que sejamos um exército de soldadinhos de chumbo. O que me faz afirmar, então, que ser semelhante a Jesus é ser aquilo que sou, mas tocado por Jesus. Ser semelhante a Jesus é ser você mesmo, mas tocado pelo Evangelho. É sermos o que somos, mas banhados pelo Espírito Santo, como um sal que, quando tempera uma comida, realça o seu sabor. Então, ser semelhante a Jesus é sermos nós mesmos, mas tocados, atingidos, vazados pelo Evangelho, realçando o nosso melhor pela presença do Espírito de Cristo em nós. Ou seja, seja você mesmo. E aí, então, refletindo sobre isso, eu começo a compreender que ser semelhante a Jesus é, num primeiro passo, sim, ser livre daqueles pesos, daquelas bagagens que a vida vai colocando nos meus ombros e que querem determinar o meu presente e o meu futuro. Sabe, essa tendência nossa de repetir o tempo todo os mesmos erros, as mesmas fraquezas, de repetir essa história familiar que muitas vezes foi conflituosa, foi de ruptura, foi de muita dor. Ou seja, repetir os cativeiros que fizeram parte de nossa vida. Ou seja, ser semelhante a Cristo é me ver livre dessas bagagens, desse peso, desse passado que quer determinar o meu presente e o meu futuro. Ser semelhante a Cristo também é me ver livre da expectativa de terceiros e buscar aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, né? E essa expectativa dos terceiros tende também a determinar o nosso presente e o nosso futuro, como que nos acompanhando, né? Eu me sinto culpado porque não fui aquilo que meu pai queria que eu fosse, que a minha mãe queria que eu fosse. Eu não consigo corresponder à expectativa das pessoas. Então, ser semelhante a Jesus é me ver livre também desse peso, dessa amarra. É me ver livre de padrões culturais da minha comunidade que vão em desencontro, que vão contra os valores e os princípios do reino de Deus. É entender que eu sou fruto, sim, de uma comunidade, de uma educação, de uma família, mas que quando me encontro com Cristo eu me liberto de muitas coisas que querem grudar em mim e determinar meu presente e meu futuro, mas que na verdade não tem nada a ver com o Evangelho. E eu me sinto livre para dizer não, desamarrar essa coisa que tenta me atar, me acorrentar e dizer que eu tenho que ser daquele jeito. Ser semelhante a Jesus é me ver, inclusive, livre desses estereótipos da religião,
essa coisa, né, do super crente, super santo, né? Essa coisa que faz as pessoas mudar a voz quando oram em público, né? Esse jeitinho piedoso de falar, meu irmão, meu amado, servo, sabe? Esses chavõezinhos e muitas vezes essa expectativa de que o crente não pode rir abertamente, o crente não pode conversar com qualquer um, o crente não pode ser livre. De onde tiraram isso? Então, ser semelhante a Jesus começa a fazer com que eu me liberte um pouco desses estereótipos de religião que querem me amordaçar, determinar meu presente e meu futuro. Livre também das minhas carências eternas de amor, né? Aquela coisa que alguns de nós esperam um dia ser amado como pensam que um dia foram e nunca serão. Ou então esperam um dia encontrar o amor que nunca tiveram, mas também nunca acharão. Essa coisa que muitas vezes faz com que a gente negue até a nossa essência para sermos aceitos. Essa coisa que nos faz um vasozinho frágil de barro, que basta um toque para se romper. Sim, ser semelhante a Jesus é me ver livre dessas carências eternas que tentam determinar a minha vida do presente e do futuro. Ou seja, me ver livre desses resquícios de morte, de culpa, de medo, de desespero que muitas vezes tentam determinar a minha vida. É me ver livre de tudo isso. É aquilo que o apóstolo fala aí no capítulo 1. Eu me senti realmente alguém que está amadurecendo na fé, que está num processo de construção cada vez mais digno dessa vocação, dessa salvação, e descobrindo essa unidade no Espírito, essa unidade na fé, esse Deus que é em nós, por nós e através de nós, mas sendo eu mesmo. E é sobre isso que eu quero dizer. Ser semelhante a Jesus é ser eu mesmo, porque eu mesmo, para Deus, é sempre o mais bonito. Você pode repetir isso comigo? Parece bizonho, né? Eu estou aqui e você está aí, do outro lado. Mas é tão importante a gente entender isso. Ser semelhante a Jesus não é ser aquilo que eu gostaria de ser e não sou. Não é ser semelhante àquele meu paradigma de homem consagrado, de mulher consagrado. Não é replicar ou reproduzir em mim o jeito de ser de outro. E também não é me achar a pior das criaturas. Ser semelhante a Jesus é ser eu mesmo. Porque eu mesmo, para Deus, é sempre o mais bonito. Eu mesmo, para Deus, sou sempre o mais bonito. Como é que eu faço isso? E aí eu quero dar 3 dicas simples que vêm da minha própria experiência de fé com Cristo e desses encontros e desencontros comigo mesmo e com o outro. A primeira dica é simples: não quebre o espelho. Olhe para si mesmo. O que você vê é o melhor que você é. E se você abrir isso para que o Evangelho toque na sua essência, o seu melhor ainda será mais aflorado. Ou seja, olhar-se no espelho, olhar-se para si mesmo, mas não sozinho. Não é um olhar do desespero, é o olhar da consolação, do acolhimento e da transformação. É olhar-se junto com os olhos do Espírito Santo, é olhar junto com os olhos da Palavra de Deus. Não é só ver-se, é ler-se, e ler-se junto com a Palavra e o Espírito, ou seja, entrar nessa dinâmica de reconhecer nossas fraquezas, nossas limitações, de com sabedoria e candura entender como eu posso lidar com elas, como eu posso flexibilizar um pouco isso, e sobretudo reconhecer aquilo que é minha potência, aquilo que eu tenho de melhor, os meus dons espirituais, e potencializar isso. Deixar que o Espírito me torne
faça de mim eu mesmo. Faça com que eu me torne eu mesmo, sem amarras, sem medos, sem culpas, sem constrangimentos. Ou seja, olhe no espelho. Deixe a sua consciência falar. Deixe o Espírito Santo colocar palavras na sua consciência que falarão contigo na intimidade. Tenha o seu entendimento a respeito de você mesmo com Deus. E isso se dá nesse encontro de oração, nesse encontro com o espelho e com os olhos do Espírito e da Palavra de Deus. Ou seja, primeira coisa, não quebre o espelho, olhe para si, mas não sozinho, olhe com o Espírito Santo e com a Palavra de Deus. Deixe o Evangelho produzir uma transformação na sua vida. Você vai descobrir que o novo nascimento em Cristo não é despersonalizar-se, não é perder a sua singularidade, não é se tornar uma geleca amorfa, ou não é se tornar um soldadinho de chumbo, ou então uma máscara de alguém. Esse novo nascimento é você mesmo banhado, liberto, vazado, atravessado pelo Espírito Santo, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é ser semelhante a Deus. Sabe, até aquilo que pode lhe parecer mais complicado, mais fraco, que você daria tudo para arrancar de você, que se você pudesse, às vezes dá vontade de você se jogar no mar. Deixe o Espírito Santo tocar nisso também. Deixe o Espírito Santo trabalhar a sua vida. Aceite-se. Todos nós somos essa mistura de potencialidades e fraquezas. Só a bailarina, segundo Chico Buarque, não tem lombriga e nem pereba. Somos pó, e Deus sabe disso. E você, para Deus, é sempre o mais bonito. É você que Deus tem. É você que Deus quer. É você que Deus quer trabalhar. Aceite-se, assuma-se. Busque conhecer-se a si mesmo à luz do Espírito Santo e da Palavra. Deixe Deus realçar o seu melhor. A segunda coisa, que é muito importante, é que você tem que tomar cuidado para não ouvir uma só voz, não ficar preso num só sentido das coisas. É interessante porque nessa busca de si mesmo, de descobrir que você mesmo para Deus é sempre o mais bonito, de ser você mesmo, a maioria das pessoas fogem para uma resposta fácil. Ou vão fugir para um guru, para um ídolo, para um mestre, entre aspas, para replicar a consciência dele, os ditos dele. Ou então vai fugir para a multidão, para ser um igual. Nenhum dos dois caminhos vai ser verdadeiro. Mas também eu preciso tomar cuidado para não ficar preso num só sentido. Muitas vezes essa é a nossa grande dificuldade. Pensamos que aquele jeito nosso de ser tem que ser para sempre. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou viver assim, vou morrer desse jeito. A gente fica dizendo assim, não, eu não tenho como mudar, eu não posso mexer nisso, eu não vou mudar a minha concepção. Tem alguns ainda que evocam, né, a lembrança de seus pais. Eu penso exatamente como a minha mãezinha santa e querida queria que eu pensasse. Coitada da mamãe, não era nada disso que ela queria. Sabe, a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, de flexibilizar, de buscar outros sentidos, de entender que uma opinião nossa pode ser até algo correto, mas nunca será algo completo. Essa necessidade que a gente tem de dizer que a nossa maneira de pensar e ver a vida é a única verdadeira. Se você fica num sentido único, você fica aprisionado. Mas quando você permite esse movimento, essa plasticidade
deixar que o Espírito Santo de Deus em você, que o Evangelho te mostre outras maneiras de ver a vida. E aí você descobrir que não está preso só naquele sentido, que você pode elaborar, pode refletir, pode mudar a postura, pode mudar o pensamento, pode se adequar a novas situações, que você não é uma pedra acabada. Muito pelo contrário, você e eu estamos mais para uma geleca e temos que deixar o Espírito Santo trabalhar quem nós somos. Isso é sinal de maturidade, de reconhecimento do valor e da preciosidade da vida. É muito interessante, porque tem pessoas que ficam presos a um só entendimento. Você sabia que lá na igreja de Antioquia, no Novo Testamento, Atos 13:1, havia 5 pastores. Toda vez que a Bíblia usa a palavra pastor voltada para Jesus, usa no singular. Jesus é o nosso pastor. Mas quando fala de homens, ela sempre fala no plural. Não existe um único texto em que a Bíblia se refira a homens, usando a palavra pastor, que não escreva pastores. Ou seja, procure entender que muitas vezes você precisa ouvir outros entendimentos. Numa igreja como a nossa, então, que tem 5 pastores, ouvir ali o entendimento de cada um e se enriquecer com essa multiplicidade, com essa liberdade que há no nosso meio, até porque o que é o principal, o que é o essencial, o que precisa ser preservado tem a ver com a revelação de Deus a nós, que é Jesus Cristo, nosso Deus, Senhor e Salvador de nossas vidas, que habita em nós pelo seu Espírito Santo, que age na nossa vida. Ou seja, ter essa plasticidade, muitas vezes para reagir a um problema na vida, uma circunstância diversa. Muitas vezes estamos como quem é uma água que está batendo ali naquela pedra dura, gotejando no mesmo lugar. A vida não é assim. A vida não é uma pedra e você não é uma gota. Como a gente precisa, ter essa plasticidade. Isso é importante para você entender que você mesmo para Deus é o mais importante. Que você tem que ser você mesmo. E que você está nesse processo de amadurecimento, de criatividade, de construção, de inovação, de novidades, como as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. E por fim, a terceira dica: exerça essa autenticidade, seja você mesmo na sua comunidade de fé. Ou seja, para ser semelhante a Cristo, além de deixar de lado todas aquelas amarras, eu preciso ser eu mesmo, eu preciso ser um pouco mais plástico, não me prender a um sentido único, deixar o Espírito Santo trabalhar a criatividade, o movimento, a novidade, e eu preciso sim estar inserido numa comunidade de fé, aonde eu aprenderei a ser eu mesmo, aos trancos e barrancos, como é a vida humana. Olha, querido, deixa eu te falar uma coisa sobre comunidade de fé, sobre igreja. Deus não tem um plano B. O plano de Deus é a igreja de Jesus. Igreja não é prescindível, igreja não é descartável. Existem colocações, pseudo intelectuais e espiritualizantes que dizem assim: eu não preciso de igreja para estar em comunhão com Deus. Meu querido, eu e você precisamos do outro sempre. Por sinal, o Evangelho é uma ode à comunidade, é um clamor à vida em comunidade, é uma consciência de que sem o outro eu não consigo nem caminhar na minha fé. A fé de Cristo é uma fé comunitária. Então, quando eu me olho no espelho, eu descubro que muitas vezes o espelho verdadeiro é o outro, porque é olhando no outro que eu vejo no olho dele como eu sou, que eu aprendo de mim mesmo.
aprendo a me arrepender, aprendo a me corrigir, aprendo das minhas maldades, mas aprendo das minhas bondades, generosidades, virtudes, criatividade, leveza. Ou seja, nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um lugar de conhecimento, de crescimento, de maturidade. Toda vez que você vê um cristão se afastando da comunidade, ele está entrando por um caminho que não é que ele está se afastando da fé. Se fosse só isso, se ele só se afastasse da fé sem perder-se de si mesmo e de Deus, daqui a pouco ele volta. Mas quando eu vejo essa pessoa se afastando, e muitas vezes com um discurso, sinceramente, infantil, tipo, não existe ninguém confiável, essa igreja é assim, essa igreja é assado, esse pastor é desse jeito, olha só a cara dele, parece uma traquina de morango. Gente, toda vez que eu vejo alguém nesse movimento, mais do que afastando-se de um convívio de fé, eu vejo essa pessoa negando a si mesmo, se perdendo de si mesmo. E se você se perde de você mesmo, querido, quão longe você vai estar da sua fé? Olha, a gente precisa sim entender que cada um de nós, sendo aquilo que somos, para Deus somos o mais bonito. Que ser semelhante a Jesus é sermos quem nós somos, banhados, transformados pelo Evangelho. Continuaremos tão diferentes, tão singulares, tão múltiplos, não desiguais. Formaremos o mesmo corpo. Para isso, é preciso largar a bagagem, largar esses estereótipos, essas forças que querem dizer como a nossa vida tem que ser. E precisamos, sim, nos olhar no espelho, com os olhos também do Espírito Santo e da Palavra junto com os nossos. Reconhecer que eu mesmo sou sempre o mais bonito para Deus. Ter uma certa plasticidade, não ficar preso a um sentido só, como se fosse uma pedra acabada, que nenhum de nós é. E viver a comunidade, porque eu me conheço, eu me percebo e eu me transformo, sim, na relação com o meu irmão. Guarda isso então no seu coração. Você para você mesmo e para Deus é sempre o mais bonito. Seja você mesmo. O que você tem nas mãos? Você. Comece então sendo você a mudança que você quer ver na vida e no mundo. Seja você mesmo. Amém. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora estejam com você, com sua família, estejam nos lares, passando por lutas, chorando lágrimas densas do luto. Que o Senhor possa visitar os leitos hospitalares, abençoar os anjos de azul e branco, abençoar todas as iniciativas do bem para a superação dessa pandemia e nos dar uma vida abençoada e abençoadora, onde a gente de verdade reconheça que, sendo o que somos para Deus, sempre seremos o mais bonito, que sejamos nós mesmos afetados pela graça do Evangelho. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até logo mais no culto das 19h30. Tchau, tchau.